Eu sou o José Matos, secretário-geral da Associação há demasiados anos, aqui na Associação, há 39 anos, secretário-geral da Associação. Antes já estava como secretário-geral, já tinha sido secretário-geral de uma organização de cúpula, portanto, a Federação do Comércio Grossista, e também como economista na Confederação do Comércio. Portanto, já estou ligado ao associativismo do setor do comércio há 41 anos. Portanto, já é muito tempo, já devia ter aprendido alguma coisa, espero que sim, que aquilo que aprendi possa, de alguma maneira, ajudar a esclarecer dúvidas. Ora bem, o que é que nós podemos esperar do setor da construção em 2024? Antes de começar, a fazer uma breve apresentação da Associação Portuguesa de Comerciantes de Materiais de Construção. Essa tem mais alguns anos. A associação é mais ou menos conhecida dos associados, com certeza, mas também do público em geral, pelas suas publicações. Nós temos uma revista, melhor, temos duas revistas, uma, digamos que mais bonita e mais encorpada, outra mais simples, a revista Materiais de Construção e a revista Obras, já há muitos anos. E temos um conjunto de iniciativas e de serviços aos associados e de participação em imensas coisas que eu conheço. E depois prestamos os serviços que normalmente uma associação setorial como a nossa, que é uma associação setorial, única do país neste setor, presta e, portanto, faz estudos, tem o aconselhamento e consultoria jurídica, fiscal, etc., ações de formação, desenvolve estudos na área dos modelos de negócio, as previsões para o setor, o ranking das 500 maiores empresas que faz anualmente, tem também uma plataforma para apoiar a digitalização do setor, bom, uma série de coisas. Mas não é isso que nos traz agora aqui e, portanto, vamos passar um pequeno enquadramento do que é este setor. Não é bem assim, mas estes são os números oficiais. Os números oficiais diziam que em 2022, empresas de materiais de construção, considerando como tal as empresas registadas em 5 CAIs de comércio por grosso e comércio a retalho, em 2022 seriam 10.886. Há muitas empresas mal classificadas, eu diria que quase 20% das empresas estão mal classificadas e, portanto, não serão tantas assim, mas se calhar também há outras que não têm o CAI Materiais de Construção e que são materiais de construção. Em todo o caso, o que nós podemos ver é que ao longo dos anos, e desde 2004, e não foi só quando houve a crise, a seguir a 2008 e depois durante a fase chamada da Troika, que diminuiu o número de empresas, não é? Elas continuam a diminuir mesmo quando os negócios voltaram a melhorar desde 2016, o que significa que há um processo de maior concentração no setor. Aliás, se nós virmos, no caso da evolução do pessoal ao serviço, nós vemos que ele diminuiu exatamente naqueles anos difíceis, 2011, 12, 13, 14, depois em 15 já começou a aumentar e tem vindo a aumentar o pessoal ao serviço destas empresas. Da mesma maneira, o volume de negócios, que também tem vindo a aumentar. É claro que nos 2 últimos anos, que aqui temos 21 e 22, aqui estamos em volume de negócios em nominal, em valores nominais, foi muito alavancado pela taxa de inflação, pelo aumento dos preços dos materiais. Em todo caso, este é um resumo da evolução do setor, nos grandes números, número de empresas, volume de negócios, número de empregados. Portanto, em 22, o volume de negócios deste conjunto de empresas ultrapassou os 14 mil milhões de euros. Como eu digo, há muitas empresas mal classificadas aqui e, portanto, nós temos que admitir que o volume de negócios no setor não será tão grande e, portanto, que poderá ser da ordem de uns 20% menos do que aqui está. Ora bem, vamos tentar falar alguma coisa que interessa, porque, nomeadamente, sobre o que é que nós podemos esperar, há desafios, há oportunidades. Eu primeiro vou-lhes falar em algumas coisas que nós sabemos
e que de alguma forma nos preocupam e que nesta entrada de 2024 causam algumas angústias. E não vou falar das questões internacionais, não é? Que essas são por demais conhecidas do ponto de vista daquilo que existe, mas quanto aos seus efeitos potenciais, esses aí são absolutamente desconhecidos, não é? Não sabemos o que é que pode acontecer. E como não sabemos mesmo o que pode acontecer, quando nós não sabemos, não entramos com isso nos modelos nem nas previsões, apenas dizemos que há aqui uns graus de imprevisibilidade grandes em matérias que nós não dominamos. Mas relativamente à conjuntura, isto é, àquilo que se passou nos últimos 6 meses, o que é que nós observamos? Observamos uma desaceleração da atividade, não é redução da atividade, foi desaceleração. Isto é, não há tanta dinâmica de crescimento da atividade. Obviamente que há meses melhores, meses piores. Houve ali umas alturas no verão, até agosto, setembro, que se pensava que podia haver uma desaceleração, depois os negócios voltaram a subir. Isto, os números que nós temos indicam-nos isso, e portanto o ano terminou positivo. É claro que eu estou-me a referir a uma avaliação que nós fazemos, que é a preços reais, porque a flutuação dos preços fez com que em 2022 o volume de negócios crescessem muito, e depois em 2023 houve quem tenha tido diminuição de volume de negócios porque os preços baixaram. Bom, mas em termos reais, a atividade aumentou em 2023 face a 2022. Cerca de 1,5% são os nossos números provisórios. Observou-se uma redução do poder de compra das famílias por causa da inflação e por causa da subida das taxas de juros, que teve efeitos importantes. Isso notou-se sobretudo no segmento de retalho dos materiais de construção e ainda se nota. Sobre isso, e já agora estamos nesta fase de informação qualitativa, nós esperamos que haja uma melhoria se outras coisas não ocorrerem a partir de meados de 2024, e explicar-lhes-ei porquê, porque as taxas de juro, se não houver outra coisa entretanto a correr mal, não deverão voltar a subir. Espera-se até que possa haver alguma correção no segundo semestre. E também porque, entretanto, os rendimentos nominais das famílias estão a subir, apesar de se notar algum crescimento do desemprego, que afeta sempre o conjunto do rendimento, e porque as famílias também estão a ter mais tempo para ajustar, digamos que os novos fatores de custo, que são nomeadamente as taxas de juro, ajustar à gestão do seu orçamento familiar. E, portanto, com o ajustamento, podem voltar a retomar gastos que, entretanto, interromperam. Portanto, espera-se um aumento dos custos nas empresas. Estes aumentos nominais dos salários traduzem-se em aumentos de custos nas empresas, que em conjunto com a queda dos preços de venda dos materiais de construção, pode fazer diminuir a liquidez nas empresas. Portanto, isto é, em termos de efeitos nas empresas, há efeitos negativos que já se sentiram em 2023 e que se poderão voltar, ou melhor, poderão acentuar-se, embora a queda dos preços esteja praticamente terminada também, julgamos nós, terá terminado mais ou menos em outubro, novembro do ano passado, ou até dezembro. Em todo caso, eles ficam em baixo e os salários nominais aumentam, o que significa que diminui a liquidez nas empresas. Esperamos também que haja uma pressão sobre as margens, que haja uma intensificação que já se notou da concorrência dentro dos setores. Aqui há várias razões, uma delas é esta diminuição de liquidez, o processo de ajustamento dos preços também leva a como os ciclos são diferentes,
e a diminuição das vendas nominais leva a maior pressão para tentar aumentar as vendas, e, portanto, tudo isso faz aumentar a concorrência, e isso cria uma pressão adicional ainda sobre as margens. São processos naturais que se sentem quando há um período de ajustamento após uma grande subida de vendas e de preços que deu uma enorme liquidez em 21 e 22. Que depois também ajusta, depois isto também para, não é? Portanto, cria uma nova realidade, mas no processo traz dificuldades. E, portanto, há um aumento do risco do próprio crédito e da conflitualidade, nomeadamente com clientes e fornecedores. Até porque, como já referi há pouco, a taxa de juros é mais alta, há custo do dinheiro e isso também traz outro tipo de problemas. Portanto, estas são as condições de conjuntura que vão sendo ultrapassadas, mas nem que no processo de ajustamento traz ameaças e algumas dificuldades ao setor. Não trará, contudo, esperamos nós, não trará, contudo, quando nós, perturbações gerais no mercado. Isto é, a procura em geral, que é dirigida ao setor dos materiais de construção ou à construção, não diminuirá, mas aumentará. Eu trouxe aqui vários gráficos, que aqui poderão não se ver muito bem, mas depois vão ter acesso a isto. Do lado esquerdo tem o índice trimestral da produção da construção e obras públicas, com as várias barras dos edifícios, obras públicas e total, e nós temos até o terceiro trimestre de 2023, e os índices de produção, como vêem, aumentaram. E, portanto, obviamente que tinha havido uma diminuição anterior, mas os índices de produção estão relativamente elevados, o que significa que não houve quebras no índice de produção até ver. Do lado direito, trouxe um outro que tem a ver com a evolução dos custos. E aí já veem que as taxas de variação dos custos da construção, temos os custos totais e temos os custos de materiais e os custos de mão de obra. Vemos que os custos totais da construção têm continuado a aumentar, é aquela linha intermédia que está a preto no final do gráfico, portanto as taxas de variação continuam positivas, mas é sobretudo pela da mão de obra do que pelos custos dos materiais, que nos últimos meses já são variações abaixo de zero, isto é, são variações homólogas negativas. E, portanto, foi o que se passou ao longo de quase todo o ano de 2023. Mas este aumento de custos é um problema para o futuro. E sobre isso irei falar mais adiante naquilo que eu possa trazer de valor acrescentado a esta conversa e que não sejam só os números, mas alguma interpretação e algum enquadramento em tendências. Mais uns gráficos agora rápidos. Temos do lado esquerdo o total da área licenciada em construção, que significa que, apesar dos altos e baixos, continua a haver uma tendência para que as áreas licenciadas em construção, seja de edifícios de habitação ou não edifícios de habitação, seja construção nova ou reabilitação, a área total não está para já a diminuir. Portanto, a tendência continua a ser, eu diria que em variação média, como podemos ver no gráfico da direita, que é aquela linha verde, ainda está acima do zero no terceiro trimestre, portanto, a variação média anual. No caso das variações sucessivas trimestrais, essa variação é maior. Portanto, a variação média é a linha vermelha, a outra que está quase no zero é a variação homóloga. Portanto, as variações homólogas começam a ser mais baixas, próximo do zero, mas a variação média, a linha vermelha, continua claramente positiva em termos de área licenciada para construção ou reabilitação. Edifícios, estamos a falar de edifícios, seja de habitação ou seja de fins não habitacionais. E, portanto, se é a área que está a ser licenciada até o terceiro trimestre, desde que isso se execute, as perspectivas não são, portanto, relativamente ao mercado,
aquilo que são indicadores avançados, não são de diminuição. Portanto, podemos estar descansados relativamente a isso. Depois temos aqui o licenciamento de obras, que são trimestrais, onde nós vemos uma tendência de diminuição sustentada, é neste gráfico do lado direito, que é as licenças de obras de reabilitação. Sistematicamente estão a baixar, e estão a baixar ultimamente, não só por causa do poder de compra, mas porque a reabilitação tem sentido aquilo que é a ameaça, sobretudo a grande reabilitação nos centros urbanos, que foi as novas políticas da habitação, que se acabaram por refletir no ataque à atividade, digamos que de utilização de espaços de habitação para fins turísticos, e também porque terminou aquele período em que houve uma legislação especial que retirava do cumprimento das regras normais da reabilitação a reabilitação urbana. Portanto, aquela situação de não ter que cumprir todos aqueles requisitos do RGEU. Portanto, isso terminou há cerca de 2 anos. Havia projetos licenciados ainda com o quadro de exceção anterior. Entretanto, os novos não podem, e isso torna muito mais cara a reabilitação. E, portanto, em conjunto também com o que tinha sido a subida dos preços dos imóveis para reabilitar, pronto, tudo isso tem vindo a prejudicar a reabilitação, e podemos até temer que esse movimento muito grande e importante que foi o da reabilitação dos centros urbanos, centros históricos, esteja a ser prejudicado e possa ser ainda mais prejudicado nos próximos anos. As previsões, todavia, temos aqui quadros com valores absolutos para saberem do que é que estamos a falar. Aqui todos os valores das nossas previsões são em preços correntes, são referidos a preços correntes, a preços de 2017, preços constantes de 2017. Nós tínhamos o volume total da construção em 2022, o efetivo foi 20.660 milhões de euros, que depois está em residencial nova 3 mil e poucos milhões, em residencial reabilitação 6.800 milhões, e portanto é importante a diminuição da reabilitação, embora a estatística das licenças só reflita aquilo que é licenciado, não é? E sabemos que muita da reabilitação, grande parte, não é objeto de licenciamento obrigatório. No caso da construção não residencial nova, eram 3.257 milhões, não residencial reabilitação, 1.561 milhões, engenharia civil nova, 4.700 milhões, engenharia civil reabilitação, 1.200 milhões. Pronto. Esta era a distribuição dos vários segmentos, e depois nós temos as nossas previsões para os próximos anos. Na construção total, nós, aquilo que esperamos em 2023 é mais ou menos ter ficado o que se previa, à volta de 1,5% de crescimento real, e em 2024 e 2025 a nossa última previsão é um bocadinho melhor do que a previsão do verão. E, portanto, embora seja igual para 2024, se formos às centésimas não é, mas no caso de 2025 é um bocadinho melhor. Em todo caso, anda 1,2%, 0,9%. Em termos reais, são perspectivas conservadoras. O Banco de Portugal, há uma semana ou duas, acho que há 2 semanas, divulgou as suas previsões para o crescimento da construção, e a previsão para 2024 do Banco de Portugal é de um crescimento de 3%. O nosso é de 1,2%. Portanto, o Banco de Portugal considera que a grande dinâmica no lançamento de concursos de obra pública é o principal responsável para eles
por uma previsão de um crescimento do setor da construção em 2024 de 3%. Nós temos claramente, vou ser clarinho, muito menos confiança no crescimento da obra pública do que o Banco de Portugal. A experiência diz-nos que muitos dos concursos lançados depois não chegam rapidamente a contratos. E, portanto, com toda esta situação política, com a evolução dos preços, com muitas vezes os concursos a serem lançados a preços que não são aceitáveis do todo, nós tememos que, como aconteceu, aliás, em 2023 e em 2022, a obra pública, nomeadamente a do PRR, não ande tão depressa quanto os concursos possam deixar antecipar. Mas as nossas previsões, portanto, são bem mais conservadoras, mas positivas. Isto é, o setor não se espera, ao contrário do que está a acontecer em França, na Alemanha, Inglaterra, até Itália, onde há redução da atividade da construção. Em Portugal, não esperamos para os próximos anos uma redução. E as nossas perspectivas, como digo, são conservadoras. É possível vir a revê-las em alta, sobretudo em 2025 e 2026. Depois temos outros gráficos, e eu aqui vou passar mais rapidamente, porque depois podem vir-se com o tempo, é o que é que nós esperamos que aconteça nos vários segmentos. Na habitacional nova, na residencial reabilitação, mas como digo, todas as nossas revisões são melhores do que prevíamos em julho de 2023. Portanto, em dezembro de 2023 prevemos que seja melhor, mas são sempre crescimentos da ordem do 1%, em termos reais. Eu vou passar à frente, para não perdermos tempo com isto, depois podem ter acesso a estas apresentações, e aliás isto já tinha sido divulgado pela associação na apresentação que fez, e portanto eu vou passar à frente. Portanto, as grandes áreas onde os comerciantes estão mais ou menos, as duas CAIs mais representativas, são estas do comércio por grosso de madeira, materiais de construção e equipamento sanitário e o comércio a retalho de ferragens, tintas, vidros, equipamento sanitário, ladrilhos e similares. E, como digo, no comércio também esperamos aumentos do volume de negócios em termos reais à volta de 1% nos próximos 2 anos. Portanto, como digo, são previsões conservadoras, mas libertam-nos daquela preocupação de pensar que o mercado vai cair. Não, do todo, não esperamos que o mercado vai cair, esperamos que continue a crescer, embora agora lentamente, mais lentamente do que cresceu até em 2023, já não cresceu muito, portanto, manter-se-á mais ou menos neste nível, podendo até melhorar um bocadinho em 2024, 2025, conforme os segmentos, relativamente a 2023, em termos de taxa de crescimento. Estamos a falar em sempre valores reais, os números das empresas tornam isto um bocado perturbado porque refletem os preços a que se vende, não é? E nós depois transformamos isto como se não houvesse inflação para valores reais. E os preços contam, como já referi no início desta apresentação. Mas, como digo, sobre isto podem mais ou menos ficar descansados, que se não acontecer aí nenhuma tragédia daquelas que às vezes têm acontecido nos últimos anos, as nossas previsões são positivas. Mas antes de terminar, eu queria deixá-los com aqueles que são os maiores desafios que já estão em curso para o setor e que que são oportunidades, mas que são desafios, já que o mercado, apesar de ter algumas alterações, algumas perturbações, que eu também já referi, está mais ou menos seguro e estável. Portanto, aumenta um bocado a concorrência, diminui um bocadinho a liquidez, há segmentos com perturbações, o crédito tem mais problemas, pronto. Mas não há outro tipo de instabilidade no mercado específico dos materiais de construção. Há transformações. Nós temos dois problemas sérios que já estamos a viver e que às vezes estamos tão
concentrados no negócio diário ou mensal ou nos números, que depois pensamos que são apenas coisas que perturbam. Mas não, são macrotendências e são novos quadros de exercício de atividade que estão agora cada vez mais depressa a chegar ao nosso dia-a-dia. E que são... Eu tenho, às vezes, até me custa falar nisto, porque ela é tão falada como um chavão. É a transição verde e digital. E é o problema da produtividade no setor da construção. Ora bem, duas palavras sobre isso para terminar. A transição verde e digital traz desafios relativamente ao posicionamento no mercado. Porquê? E traz de adaptação à regulamentação. Está em preparação, e até já está alguma publicada, regulamentação primeiro ao nível da União Europeia, depois outra que será aqui ao nível nacional, que cria novas obrigações, novas exigências, quer seja para os produtos, quer seja para a construção, quer seja de informação relativa aos produtos. E essas novas exigências, que se podem transformar em exigências do lado do cliente, portanto, do lado que manda no mercado, são importantes para toda a gente na cadeia, desde o fabricante ao distribuidor, ao projetista, ao construtor, cumprirem. E para cumprirem também, conseguirem gerir esses processos, têm que se digitalizar, isto é, têm que recorrer a ferramentas digitais e a plataformas, porque é a única maneira de conseguirem gerir essa informação que está associada ao cumprimento. E que vão até, não só do que pode ser usado na construção, o que pode ser colocado no mercado. Vem aí o passaporte digital, portanto o regulamento já estará em versão final, deve ser público meados deste ano, até meados deste ano, para depois entrar em vigor no ano que vem. E cria obrigações para todos os intervenientes. Mas o que vai haver, portanto, é exigências por parte do mercado, que são maiores, são novas, são exigências de informação, até exigências de comunicação. Já foi aprovada a legislação que põe fim ao greenwashing, isto é, vai ficar estabelecido o que é que as empresas podem dizer sobre o meu produto é verde, o meu produto é amigo do ambiente. Há coisas que não vão ser permitidas afirmar e outras que só podem ser afirmadas baseadas em certificações, em comprovativos. E, portanto, até ao nível da comunicação vão sair novas exigências. Mas estão a sair ao nível do próprio financiamento. Quer o financiamento das empresas, quer o financiamento da construção, vai ser diferenciado em função do cumprimento de critérios ambientais. Portanto, esta transição verde tem os problemas da eficiência energética, tem os problemas da descarbonização, etc, etc, etc. Até os impostos sobre o imobiliário vão ser mais verdes. Portanto, há aqui um conjunto de coisas. Não vou alongar nelas, é uma exigência forte. E a outra tem a ver com a produtividade. A produtividade do setor da construção é um dos problemas mais graves que o setor da construção enfrenta. E isso está a levar... Porquê? A construção, ao nível mundial, é, nas últimas décadas, o setor que menos tem melhorado a sua produtividade. O que significa que, relativamente aos outros setores, ele diverge. Faz com que os produtos da construção, os edifícios ou as obras, fiquem relativamente mais caros do que os outros produtos e serviços da economia. Porquê? Porque não acomodam o mesmo ritmo de produtividade. Isso é gravíssimo, como nós vimos, porque as exigências são cada vez maiores, entretanto a mão de obra é escassa e aumenta de preço,
as exigências também do ponto de vista ambiental e com as próprias exigências da economia circular, portanto, toda esta transição verde, aumentam custos e isso agrava o problema da produtividade. Isso cria pressão sobre os preços. Os custos aumentam relativamente aos outros, significa que cada vez é relativamente mais caro comprar uma casa ou utilizar um bem imóvel e, portanto, os particulares, os consumidores, as famílias e os Estados fazem pressão nos contratos porque os preços são demasiado elevados. Este é um problema. Isso implica que haja alterações tecnológicas na construção e nos produtos e nas componentes, nos sistemas construtivos. Alterações da tecnologia e na forma de construir têm implicações para os agentes económicos da fileira. Há pressão sobre os preços, por causa destes problemas de produtividade, e vai haver a pressão de transformações tecnológicas. Portanto, há aqui desafios que já estão no terreno, mas que se vão acentuar muito nos próximos 2, 3, 4 anos, face àquilo que são os caminhos decididos ao nível europeu, as metas estabelecidas, mas também há oportunidades nesta área para as empresas e os agentes económicos que percebam estes desafios e adaptem o seu modelo de negócios, os seus investimentos para responderem de forma positiva, com vantagem, a estes desafios, dificuldades que irão sendo criadas. Pronto, e era isto a última coisa que eu lhes queria transmitir. Peço desculpa se fui um bocadinho mais longo do que aquilo que pretendia. Muito obrigado.